Esperamos que esse livro traga novos conhecimentos para você. Seu like, mais seu comentário, mais seu compartilhamento, mais sua inscrição, igual nossa enorme gratidão. Não são as perdas nem as quedas que podem fazer fracassar nossas vidas, senão a falta de coragem para levantar e seguir em frente. Samael Alveor. Sexto livro. E conduziu-os aos rios e mares de fogo, e vingou-se ali mais 6 meses e 8 dias. Tempo depois, dirigiram-se pelo caminho do meio, e cada um dos arcontes ou regentes desse caminho castigou-o, ao blasfemo, com os seus castigos, por outros 6 meses e 8 dias. Depois dirigiram-se à Virgem da Luz, que julga o bem e o mal, para que ela o julgasse. E quando a esfera girou sobre si mesma, entregou-o aos seus receptores para que eles pudessem lançá-lo nos aéns da esfera. E os servidores da esfera guiaram-no para a água que está debaixo da esfera, e esta converteu-se em fogo ardente que o devorou até se purificar completamente. E então apareceu Ialuon, o receptor de Sabaute, o Adamas, que entrega às almas a taça do esquecimento. Este trouxe uma taça cheia de água do esquecimento e entregou-a à alma, para que a bebesse de modo a esquecer todas as regiões às quais tinha ido. E verteram-no num corpo no qual passará a sua vida com o seu coração continuamente perturbado. Este é o castigo do blasfemo. Maria continuou dizendo: Meu Senhor, o homem que calúnia constantemente, se sai do corpo, onde vai? Qual é o seu castigo? Jesus disse: Aquele que calúnia constantemente, se o seu tempo na esfera terminou e sai do corpo, Abiú e Charmon, os receptores de Ariel, acodem e conduzem a sua alma fora do corpo. Passam 3 dias à sua volta e instruem-no em relação às criaturas do mundo. Mais tarde, levam-no ao Amenti, Ariel, e castigam-no com os seus castigos durante 11 meses e 21 dias. Tempo depois, conduzem-no aos rios e mares ardentes de fogo para aí se vingarem dele, mais 11 meses e 21 dias. Depois, levam-no ao caos, ante Aldabaute e os 49 demônios, e cada um deles o assalta durante outros 11 meses e 21 dias, açoitando-o com látegos ardentes. Logo a seguir, levam-no ao caminho do meio, e cada um dos arcontes deste caminho castiga-o com os seus castigos, por mais 11 meses e 21 dias. Tempo depois, conduzem-no à Virgem da Luz, que julga os justos e os pecadores, para que ela o julgue. E quando a esfera gira sobre si mesma, entrega-o aos seus receptores para que estes o vertam nos aéns da esfera. Os servidores da esfera levam-no para a água que está debaixo da esfera, e esta converte-se em fogo ardente que o devora, até que se purifique completamente. E Ialuon, o receptor de Sabaute, o Adamas, traz a taça do esquecimento, entrega-a a essa alma, e esta bebe-a esquecendo todas as regiões, todas as coisas e todas as regiões às quais tinha ido, e entregam-na a um corpo que passará a vida atormentado. Este é o castigo daquele que calúnia. E Maria disse: Ai dos pecadores. Salomé falou e perguntou: Meu Senhor Jesus, qual é o castigo de um homicida, que não pecou senão por homicídio, quando sair do seu corpo? Jesus respondeu-lhe: Um homicida, que não tenha cometido senão o pecado do homicídio, se o seu tempo na esfera terminou e sai do corpo, vêm os receptores de Aldabaute para levar a sua alma fora do corpo. Atam-no pelos pés a um grande demônio com cara de cavalo e passam 3 dias com ele ao redor do mundo. A seguir, levam-no às regiões do frio e da neve, e aí se vingam dele, durante 3 anos e 6 meses. Mais tarde, conduzem-no para baixo, ao caos, à presença de Persefone, e vingam-se dele com os seus castigos, mais 3 anos e 6 meses. Logo a seguir, levam-no ao caminho do meio, e cada um dos arcontes desse caminho se vinga dele com os castigos das suas regiões durante mais 3 anos e 6 meses. Depois conduzem-no mais abaixo, ao caos, a Aldabaute e os seus 49 demônios, e cada um deles o flagela durante mais 3 anos e 6 meses. Logo a seguir, conduzem-no ante a Virgem da Luz, a qual julga os justos e os pecadores, para que ela o julgue. E quando a esfera gira sobre si mesma, esta ordena que seja vertido nas trevas exteriores até que chegue o momento em que as trevas do meio sejam levantadas. Assim será destruída e dissolvida essa alma. Este é o castigo daquele que é homicida. Pedro disse: Meu Senhor, permite que as mulheres cessem de perguntar para que nós possamos fazê-lo também. E Jesus disse a Maria e às demais mulheres:
dai oportunidade aos vossos irmãos, para que eles também perguntem. Pedro respondeu dizendo: Meu Senhor, um ladrão e um vigarista cujo pecado é permanente, quando se manifesta fora do corpo, qual é o seu castigo? Jesus disse: Se o seu tempo na esfera terminou, os receptores de Adonis vêm ao seu encontro e guiam a sua alma fora do corpo e passam 3 dias rodeando-o e instruindo-o em tudo o que se relaciona com os seres viventes do mundo. A seguir, conduzem-no para baixo, ao Amenti, à presença de Ariel que se vinga dele, com seus castigos, durante 3 meses, 8 dias e 2 horas. Depois, levam-no ao caos perante Aldabalt e os seus 49 demônios e cada um deles se vinga dele outros 3 meses, 8 dias e 2 horas. Mais tarde, conduzem-no pelo caminho do meio e cada um dos arcontes deste caminho se vinga dele, com o seu escuro fumo e maligno fogo, outros 3 meses, 8 dias e 2 horas. Tempo depois levam-no à Virgem da Luz, a qual julga os justos e os pecadores, para que o julgue. E quando a esfera gira sobre si mesma, ela entrega-o aos seus receptores para que o vertam nos aéns da esfera. E estes conduzem-no até a água que está debaixo da esfera, e esta se converte em fogo ardente que o devora até o purificar completamente. Depois chega Ialuon, o receptor de Sabalt, o Adamas, que traz a taça do esquecimento e entrega a essa alma. Ela bebe-a e esquece todas as coisas e todas as regiões pelas quais passou. E vertem-no num corpo deficiente, coxo ou cego. Este é o castigo do ladrão. André respondeu e disse: Que sucede com o homem soberbo e presunçoso, quando sai do corpo? Jesus disse: Se o seu tempo na esfera terminou, os receptores de Ariel vêm atrás dele, conduzem a sua alma fora do corpo e passam 3 dias com ele viajando pelo mundo, instruindo-o em relação aos seres viventes do mundo. Mais tarde, conduzem-no para baixo, ao Amenti, a presença de Ariel e este vinga-se dele, com seus castigos, durante 20 meses. Depois, levam-no ao causante Aldabalt e os seus 49 demônios e todos eles, um por um, vingam-se dele outros 20 meses. Logo a seguir, conduzem-no ao caminho do meio e cada um dos regentes deste caminho se vinga dele, mais 20 meses. E mais tarde, levam-no à Virgem da Luz para que o julgue. E quando a esfera gira sobre si mesma, ela entrega-o aos receptores para que o vertam nos aéns da esfera. E os servidores da esfera conduzem-no para a água que está debaixo da esfera e esta converte-se em fogo ardente que o devora até o purificar. E Ialuon, o receptor de Sabalt, o Adamas, chega trazendo consigo a taça com a água do esquecimento e entrega-a à dita alma. Esta bebe-a e esquece todas as coisas e todas as regiões pelas quais passou. E vertem-no num corpo deformado e aleijado para que todos constantemente o desprezem. Este é o castigo do homem soberbo e presunçoso. E Tomé disse: Qual é o castigo de um blasfemo reincidente? E Jesus respondeu-lhe: Se o seu tempo na esfera terminou, os receptores de Aldabalt vêm atrás dele, atam a sua língua a um grande demônio com cara de cavalo e passam 3 dias viajando com ele à volta do mundo, vingando-se dele. Depois, levam-no à região do frio e da neve e aí castigam-no durante 11 anos. A seguir, conduzem-no para baixo, ao caos, ante Aldabalt e os seus 49 demônios e cada um deles o castiga, mais 11 anos. Mais tarde, levam-no às trevas exteriores, até o dia em que o grande regente com cara de dragão, que envolve as trevas, o julgue. E essa alma congela, destrói-se e dissolve-se. Esta é a sentença do blasfemo. E Bartolomeu perguntou: Qual é o castigo do homossexual? E Jesus respondeu-lhe: O juízo do homossexual e do homem com quem ele tenha tido contato sexual é o mesmo que o do blasfemo. Quando termina o tempo na esfera, os receptores de Aldabalt vêm buscar a sua alma com os 49 demônios e castigam-no durante 11 anos. Mais tarde, conduzem-no aos rios de fogo e ardentes mares de Alcatrão que estão cheios de demônios com cara de porco. Estes devoram-no e castigam-no, nos rios de fogo, mais 11 anos. A seguir, levam-no às trevas exteriores, até o dia do juízo final, quando a grande treva for julgada. Então, será dissolvido e destruído. E Tomé disse: Temos ouvido dizer que existem na terra algumas pessoas que misturam a semente do homem com a menstruação da mulher, compondo uma beberragem e que a tomam dizendo: Temos fé em Esaú e Jacob. Está isto correto, ou não? Jesus, nesse momento, irritou-se e disse a Tomé:
Amém vos digo, este pecado é mais atroz do que todos os pecados e iniquidades do mundo. Tais homens serão imediatamente lançados às trevas exteriores e não regressarão novamente à esfera. Pelo contrário, perecerão e serão destruídos nas trevas exteriores, a região onde não existe piedade nem luz, mas apenas o pranto e o ranger de dentes. E todas as almas que sejam levadas às trevas exteriores não serão de novo vertidas em corpos, mas destruídas e dissolvidas. João respondeu e disse: que sucede a um homem que nunca pecou e tem feito o bem constantemente, porém, nunca encontrou os mistérios de modo a ser admitido pelos regentes, quando sair do corpo. E Jesus disse-lhe: se o tempo de tal homem na esfera se concluiu, os receptores de Baixo-Oxe, que é um dos deuses de triplos poderes, vêm buscar a sua alma e conduzem-na, com júbilo e alegria, passando 3 dias à sua volta instruindo-a com felicidade e regozijo acerca das criações do mundo. Mais tarde, conduzem-no para baixo, ao Amenti, e aí instruem-no acerca dos instrumentos de castigo, mas não o castigam com eles. Pelo contrário, instruem-no em tudo que com eles se relaciona, de modo que o fumo das chamas dos castigos o alcança muito pouco. Depois conduzem-no ao caminho do meio e instruem-no acerca dos castigos deste caminho, e o fumo da chama também o alcança muito pouco. Logo a seguir, levam-no à Virgem da Luz e ela julga-o e deposita-o com o pequeno Sabaute, o digno, o do meio, até que a esfera gire sobre si mesma e Zeus e Afrodite cheguem defronte da Virgem da Luz, enquanto Cronos e Ares chegam por detrás de ela. Nesse momento, ela toma essa alma justa e entrega-a aos seus receptores para que a vertam nos aéons da esfera. Os servidores da esfera levam na pana diante da água que está sob a esfera e então, um fogo ardente levanta-se e devora-a até a purificar, totalmente. Mais tarde, chega Ialuon, o receptor de Sabaute, o Adamas, o que entrega a taça do esquecimento às almas e traz-lhe a água do esquecimento, entregando-lhe. Esta bebe-a e esquece todas as coisas e todas as regiões pelas quais passou. Tempo depois, chega o receptor do pequeno Sabaute, o digno, o do meio. Ele traz consigo uma taça cheia de ideias, sabedoria e sobriedade, entregando-a à referida alma. E eles vertem-na num corpo que não pode adormecer, nem esquecer, devido à taça da sobriedade que lhe foi entregue. Contudo, constantemente se angustiará o seu coração, perguntando-se a si própria pelos mistérios da luz, até que os encontre através da Virgem da Luz e herde a luz pana sempre. E Maria disse: um homem que tenha cometido todos os pecados e todas as iniquidades e não encontrou os mistérios da luz, receberá os seus castigos de uma vez por todas. E Jesus respondeu-lhe: sim, recebê-los-á. Se cometeu 3 pecados, receberá castigos por 3 pecados. E João disse: é possível que seja salvo um homem que tenha cometido todos os pecados e iniquidades, mas que, por fim, tenha encontrado os mistérios da luz? E Jesus respondeu-lhe: o homem que tenha cometido todos os pecados e iniquidades, encontre os mistérios da luz, os pratique, os cumpra e cesse de pecar, herdará o tesouro da luz. E Jesus disse aos seus discípulos: quando a esfera girar sobre si mesma e Cronos e Ares aparecerem por trás da Virgem da Luz e Zeus e Afrodite aparecerem pela sua frente, estando nos seus próprios aés, então os véus da Virgem separar-se-ão por si mesmos, e nesse momento, a alma alegrar-se-á, quando vir estas 2 estrelas de luz em frente dela. E todas as almas que ela, a Virgem da Luz, verta nessa hora, no âmbito dos aéns da esfera para que possam vir ao mundo, serão justas e dignas e encontrarão, nesse momento, os mistérios da luz. E ela enviá-las-á de novo para que possam encontrar os mistérios da luz. Se por outro lado, Ares e Cronos aparecerem em frente da Virgem e Zeus e Afrodite estiverem por trás, para que não os veja, todas as almas que nesse momento verta para o interior das criaturas da esfera serão perversas e iracundas e não encontrarão os mistérios da luz. Então, quando Jesus disse isto aos seus discípulos no meio do Amenti, os discípulos exclamaram, prostrando-se: ai dos pecadores, sobre os quais cai a negligência e o esquecimento dos regentes até saírem do corpo e serem conduzidos a estes castigos. Tem misericórdia de nós, Filho de Deus. Tem compaixão de nós para que sejamos salvos destes castigos e juízos preparados para os pecadores, porque nós também pecamos, nosso Senhor e nossa luz. Subsequente post-data. Homem justo.
Os apóstolos partiram 3 a 3 aos 4 pontos celestiais e proclamaram a bondade do reino em todo o mundo. E Cristo, com eles, servindo-lhes de guia, com as palavras de confirmação, os sinais e os milagres que se seguiram. E assim, foi conhecido o reino de Deus por toda a terra e por todo o mundo de Israel para que ficasse testemunho dele para todas as nações que existem desde a ascensão do sol até ao seu ocaso. AUM. Epílogo. Nós, os 42 juízes do Karma, reunidos em pleno concílio, com a devida autorização da hierarquia e com pleno poder sobre a vida e a morte dos seres humanos deste planeta, entregamos a presente obra, a Pesti Sofia, revelada pelo venerável mestre da Fraternidade Branca, Samael Aun Weor. A revelação completa virá a seu tempo, na hora e no espaço devidos. É urgente a organização do Exército de Salvação Mundial, baseado na Igreja Vivente, o povo escolhido. Os matrimônios perfeitos que trabalhem intensamente nos 3 factores revolucionários, para que seja fundada a nova Jerusalém Celestial. Estudai e praticai todas as lições de paciência, temperança, lealdade e obediência, da nossa Mãe Divina e do nosso Divino Pai, assim como dos sagrados mistérios da nossa Santa Igreja. Bebei a sabedoria nas águas cristalinas de imaculada brancura. Elas contêm a árvore dos filósofos, dos sábios, dos cientistas e dos religiosos. Elas contêm o non plus ultra, a suma matéria, o magnus opus, o elixir da longa vida, que não se encontrará em nenhum outro lugar. Origem do corpo, da alma, do íntimo, da vida. A palavra e a força sexual, o resplandecente dragão de sabedoria. Alfa e o ômega. O Cristo íntimo. O Deus interno. O princípio e o fim. A força solar que o humanoide intelectual necessita de encarnar dentro de si próprio. Ao que tenha, sede dar-se-lhe-á da fonte da água da vida pela graça do Espírito Santo. Ditoso aquele que saiba beber das águas puras em matrimônio perfeito, porque nunca mais voltará a ter sede. Ignis, aqua, origo, iao. Mas para os tenebrosos não arrependidos, abomináveis homicidas, fornicários, feiticeiros, idólatras e mentirosos, o seu lugar será no Aviti, ardendo com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Respondei, sede sinceros convosco próprios, colocai a mão no vosso coração, pedi conselho à vossa Mãe Divina Kundalini e dizei com sinceridade, autorrealizasteis-vos? As vossas teorias ou doutrinas converteram-vos em anjos? Que conseguistes? Que tendes conseguido com tantas doutrinas e teorias? Jamais, na história dos séculos, se conheceu alguém que tenha podido cristificar-se sem um matrimônio perfeito, sem a transmutação seminal, sem a ajuda da Mãe Divina Kundalini. Com ela poder subir as 3 escalas da imaginação, da inspiração e da intuição, para poder entrar na Jerusalém Celestial, a qual virá depois do grande cataclismo. Ai daquele que acrescente ou retire palavras a este livro e a sua revelação. Porque, na verdade, advertimos que o Eterno porá sobre o referido rebelde as mais horríveis penas. Nós, os que damos testemunho destas coisas dizemos, com certeza viremos em breve. Amém. Assim seja. Paz inverencial.